Convidamos o Dr. Gilson Luiz Roberto a proferir a conferência magna O Mundo Pós-Pandemia. Bom dia a todos. Que a presença de Jesus continue nos abençoando nesta manhã. E, primeiramente, quero agradecer ao Emmanuel, em nome da Amergs, por esse evento, que é um pontapé inicial para retomarmos gradativamente os eventos presenciais. É um evento híbrido, com ainda a maioria das pessoas optaram pelo evento online, né, de maneira maciça, mas, aos pouquinhos, esses eventos vão nos possibilitando essa interação, esse contato efetivo, que é tão fundamental para os nossos corações, né? Esse contato entre nós, poder nos abraçar novamente, interagir frente a frente, que a gente já estava com muita saudade aí, mano, de todos, né? De poder estarmos mais perto e juntos. Daqui a alguns anos, né? Algumas dezenas de anos, nos próximos séculos, quando os historiadores olharem para o século XXI, com certeza vão colocar essa pandemia do Covid como um dos eventos significativos desse século. No século XX, nós tivemos também vários eventos transformadores, impactantes para a sociedade. Tivemos uma Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914 a 1918, e que matou 20 milhões de pessoas. Em seguida, no final da Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. E depois a Segunda Grande Guerra, em 1939 a 45, que matou de 50 a 80 milhões de pessoas. Então, realmente foram eventos muito impactantes. Para vocês terem uma ideia, no Covid matou 6 milhões de pessoas até agora, né? Um pouco mais de 6 milhões de pessoas. Mas, com certeza, isso tem sido um impacto significativo em nossas vidas. Com a pandemia, houve uma mudança radical na nossa forma de viver nesse período. Houve isolamento social, a mudança na forma do trabalho, né, impactou de maneira significativa as questões econômicas. E é importante, então, primeiramente, nós nos situarmos, fazermos uma fotografia desse momento da sociedade quando surge a pandemia, que nós chamamos de sociedade pós-moderna. E toda a época, todo o período da civilização, da sociedade, os historiadores e sociólogos, eles fazem uma análise e levantando, então, as características e sintomas de cada período. E a sociedade pós-moderna, na qual estamos vivendo, ele é caracterizado por algumas situações, alguns sintomas, né? O hedonismo, que é o prazer pelo prazer, o materialismo utilitarista, né? A gente vive uma sociedade materialista, uma sociedade superficial, em que se perdeu o contato com a profundidade, né? Tudo hoje é descartado, até as relações, né? Hoje eu fiquei, depois não fiquei. Então falta profundidade nas relações, tanto que Bauman, o grande sociólogo polonês, já desencarnado, ele chama esse período de modernidade líquida, né? Tudo é volátil, sem base, sem sustentação. O individualismo, acima do coletivo, a dependência tecnológica, o niilismo, que vai gerar um vazio existencial, e o egoísmo, né? Que é a grande característica da nossa sociedade. Um egoísmo avassalador. As pessoas estão voltadas mais para si, pelo individualismo, para as questões mais pessoais. E tudo isso vai gerar na sociedade um sentimento de estar à deriva. Porque foi colocado em xeque todos aqueles valores no quais o período moderno acreditava, o dever, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que foi ideal da Revolução Francesa, foi colocado de lado, e os valores, as virtudes, os valores religiosos também foram questionados pela sociedade pós-moderna,
e vemos uma sociedade que não tem muitas bases de sustentação, que nos dá um sentido, nos dá um roteiro. Então, hoje, há muitas informações, mas sem reflexões. Essa falta de profundidade também há na área do conhecimento. E quando a pandemia ela chega, então, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, da pós-modernidade, esses sintomas da sociedade, que nós muitas vezes não percebemos, porque estamos inseridos dentro desse sistema, ou seja, estamos adoecidos também, ele se revela e se mostra de maneira muito mais intensa. Por quê? Porque a pandemia ela vai nos colocar em contato direto com as nossas questões mais profundas, com a nossa realidade íntima, com os conflitos sociais. Porque a pandemia, sendo um problema coletivo, que envolveu toda a humanidade, ela só pode ser resolvida de forma coletiva. E aí começou os nossos problemas. Porque começou a haver uma dificuldade de diálogo na sociedade e entre as grandes potências mundiais. Porque a pandemia, de certa maneira, ela foi um murro, um soco no nosso ego, na arrogância da humanidade, em achar que podia tudo e do super-homem, que é capaz de enfrentar todas as situações. E a pandemia nos deu uma rasteira, mostrando as nossas limitações, apontando as nossas dificuldades, acenando pela falta de maturidade ainda de nós resolvermos questões coletivas. A dificuldade do diálogo, da interação, da comunicação. E aí a gente vê, então, os países mais ricos se protegendo, intensificando, então, a vacina para eles e deixando os países mais pobres de lado. E o que se adiantou, né? As novas cepas vieram do terceiro mundo e voltaram a reinfectar o primeiro mundo. A gente vê uma polêmica, né, nessa área da ciência, em que os próprios medicina também tinha dificuldades de lidar com essas situações. Víamos uma polarização enorme na área da política, e essas dificuldades foram demonstrando a forma e a maneira como nós estávamos doentes, de todos esses sintomas, né, do egoísmo, do niilismo, do vazio existencial, da superficialidade, do hedonismo, desse materialismo. Ficamos isolados, tivemos dificuldades de nos contatar conosco mesmo. Então a sociedade já gerava um sentimento de estarmos à deriva, um vazio existencial. E isso gera um sentimento de desamparo. Nós sentimos desamparados. Já nos sentimos assim pela sociedade pós-moderna. A gente vê em nossos consultórios crianças se sentindo desamparadas dentro de casa, convivendo com a família, porque não há diálogo. Nessa sociedade agitada, ansiosa, com muitas e muitas preocupações, com atividades que muitas vezes sobrepõem a relação familiar, os pais muitas vezes não têm tempo, espaço dentro do lar para o diálogo com os filhos. A gente vê então já crianças, adolescentes depressivos, porque se sentem desamparados, inseguros, pela essa falta de atenção, desse olhar cuidadoso em direção ao outro, desse olhar de respeito, de atenção que devemos ter um para o outro. E o isolamento social agravou esse sentimento de desamparo, porque tivemos medo. Um medo de como vamos lidar com essa situação nova. Como vamos enfrentar essa pandemia, o medo da morte, lidar com as perdas que a pandemia gerou, as perdas econômicas, o desemprego, as perdas afetivas, o falecimento, o desencarne de vários familiares, amigos. Isso tudo foi muito impactante dentro de nós. E aí, então, nós nos voltamos para a imagem de Narciso,
que na mitologia grega é a imagem dessa sociedade, né? Tem vários relatos do mito de Narciso, vou trazer aqui uma das interpretações de Narciso. Narciso, ele foi filho de um deus do lago, dos rios, com uma ninfa, e é uma criança que nasceu de maneira exuberante, tinha uma beleza assim impressionante. Essa criança cresceu e se tornou, né, um adulto lindo. A beleza dele era tão impactante que todas as mulheres da Grécia eram apaixonadas por ele. Até as ninfas eram apaixonadas por Narciso. E dentro da cultura grega, da mitologia, quando nós temos algo que se destaca muito grande, né? Quando nós temos algo que impressiona, isso pode gerar ciúme nos deuses. E pode trazer má sorte, né? Ou seja, significa que muitas vezes a gente não consegue lidar com o poder que temos nas mãos. Quando temos algo muito grandioso, ele pode ser também algo perigoso. E como Narciso era muito belo, né, ele ficou muito arrogante. Ele era uma pessoa fria, soberba, nariz empinado. Então ninguém conseguia se aproximar de Narciso. Embora tivesse uma multidão de mulheres, de ninfas atrás dele, ele continuava insensível aos apelos afetivos. E tinha uma ninfa chamada Eco. Essa ninfa, ela morava no Olimpo e ela cumpria uma tarefa dada por Zeus, o deus do Olimpo, que era distrair Hera, a esposa de Zeus. A gente sabe que Zeus vivia dando os pulinhos dele fora do casamento, né? Então, Hera tinha o papel de ficar conversando, né? Distraindo Hera, contando história. Vem cá, Hera, vamos conversar, né? E a Hera ficava entretida ali conversando com Eco, com a ninfa Eco, e Zeus fugia. Só que Hera descobriu e, possessa de raiva, puniu Eco, expulsando do Olimpo, e que a partir daquele momento toda a comunicação de Eco tinha que ser repetindo o que os outros falavam. Então Eco não podia mais falar, ela tinha que repetir a última coisa que o outro falava. E Eco então voltou para o mundo daqui, né, dos seres humanos, e Eco conheceu Narciso. E não ficou imune à beleza de Narciso, se apaixonou por Narciso. E tentou dialogar com Narciso, né? Mas esse diálogo não deu certo, porque Narciso falava, ela só repetia a última palavra de Narciso. Não houve comunicação. E embora então Eco tivesse extremamente apaixonada por Narciso, ela foi rejeitada por Narciso. E ela ficou então deprimida, deixou de se alimentar e foi para dentro da floresta e se transformou numa caverna, né? Acabou morrendo. E as outras ninfas ficaram indignadas, né? Pela morte de uma delas, né? Pela morte de Eco. E foram falar com Nêmesis, que é deus da vingança. E Nêmesis, então, puniu Narciso, dizendo que ele teria que ter um amor impossível. Ou seja, sofrer do seu próprio veneno. Interessante que essa relação, Eco e Narciso, ela é uma relação que se complementa, né? E nos permite uma análise psicológica, porque tem pessoas que são que nem Eco, que vivem em função do outro, né? Sempre repetindo, que perde a sua individualidade numa relação com o outro. E Narciso é ao contrário, é a relação em torno dele. E se tiver muito isso no consultório, nas relações humanas. A pessoa que quer agradar o outro, né, e vive em função do outro. Né? E Narciso é ao contrário, né? Ele quer que vive em função dele. E então Narciso, o que as ninfas fazem? Elas levam Narciso para dentro da floresta, até um lago que tem uma superfície que é um espelho, e Narciso, olhando para aquele espelho, aquele lago,
ele olha a sua própria imagem e se apaixona pela sua própria imagem. E ele então tenta, dialogar com a imagem, fica preso na imagem, e ele fica tão impactado e paralisado naquela imagem que ele não consegue sair do local. E ele vai aos pouquinhos se definhando, sem se alimentar, e morre. E Afrodite, com dó dele, transforma então o local onde ele morreu, o corpo dele, na flor de Narciso, que é uma flor já conhecida por todos nós, Nós temos em alguns jardins, na Europa é muito conhecida, na África também tem essa flor, que é uma flor que ela pende para baixo, como se ele representasse Narciso olhando para o lago, para a sua imagem. E uma flor que não dura muito tempo, de uma certa maneira simbolizando esse pouco tempo de vida de Narciso. E a flor de Narciso vem do termo narx, que é narcótico, porque é uma flor que entorpece. Então, o mito de Narciso nos leva, então, a essa imagem de ficar preso na imagem, que é essa sociedade pós-moderna, que é um dos sintomas, que é o hiperreal. A gente dá mais valor para a imagem do que para a realidade. Mostramos fotos de selfies em nosso celular, de situações belas e agradáveis, mas no fundo muitas vezes não estamos bem, ou aquela não é uma realidade verdadeira. A televisão nos vende imagens, as pessoas têm aquela fama de 1 minuto, passar na frente de uma entrevista e abanar atrás das câmeras para poder aparecer, ser um youtuber famoso que possa ter sucesso em questão de minutos, e de preferência de ganhar muito dinheiro sem esforço. Então, a imagem predomina. Eu me lembro que a Ervênia, num evento que nós falamos sobre isso, Ervênia, falou que a visão é o sentido que nós mais desenvolvemos na evolução filogenética. E a rede de comunicação aproveita muito, porque vende imagem na TV e associa necessidades com a imagem. Então, a gente vai ver uma pessoa que está lá, fumando um cigarro, com um iate maravilhoso, numa ilha paradisíaca. A gente não tem o iate, não tem a ilha, então o que a gente busca? O cigarro como uma associação com aquela imagem de fama e de sucesso. Então, o hiperreal, a imagem, ela se tornou muito mais importante do que realmente o conteúdo, a profundidade do que nós somos realmente. Só que a imagem, ao mesmo tempo que ela seduz, que ela fascina, ela gera um vazio. Porque se a gente volta para a realidade, a nossa realidade não é aquilo que a televisão vende. Na revista de caras, no Big Brother, na selva a gente faz. A realidade ela é nua e crua. Ela é difícil. Então, ao mesmo tempo que a imagem nos encanta, ela gera uma frustração enorme. Porque a gente sai da imagem e vemos para o nosso dia a dia e percebemos que a realidade é bem diferente. Isso tem um impacto enorme. Então, toda essa situação da pós-modernidade, de sentimento de desamparo, do sentimento de hedonismo, de excesso de consumismo, perda de valores, essa sociedade narcisista, egoísta, gerou a era da ansiedade e da depressão. Nós nunca tivemos tantas doenças emocionais como agora, a ponto da depressão passar como a causa mais importante de afastamento do trabalho que era antes as doenças infecciosas. E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, essa sociedade do espetáculo, ela é um reflexo, então, dessa sociedade doente. E aí chega a pandemia, ela aumenta, ela mostra que estamos doentes, mas é difícil nós assumirmos esse diagnóstico. É a pessoa que é o dependente químico, que está doente, mas que gosta da doença e não se acha doente. Então, quando a pandemia veio e teve esse impacto social,
e nos colocou diante de nós mesmos. Tivemos que estar isolado e olhar para nós. E nós muitas vezes não conseguimos lidar com esse olhar para dentro. Ficamos ainda desconfortável nessa posição. Os brinquedos do dia a dia, que nos distraíam, não existe mais. E a gente tem que lidar, então, com nossos limites e com a nossa relação familiar, porque estamos dentro de casa, e aumentou as separações entre os casais, porque é difícil a convivência. É difícil nós convivermos conosco mesmos. Nós temos tendência a fugir de nós mesmos. Mas a pandemia, ela exigia, olha para si, faça uma pausa reflexiva, analisa a tua vida, analisa como estão vivendo, analise o que vocês acreditam, quais são os valores que movem a vida de vocês. A pandemia, ela veio fazer esse alerta, mas como é difícil a gente perceber isso. É que nem o alcoolista que chega no consultório, mas ele não está doente. Ele bebe porque gosta. E aí usa mecanismos de defesa do ego, que é racionalização, negação, projeção. Ele projeta a culpa das coisas no outro, e racionaliza, justifica, e nega a sua doença, porque ele bebe, porque a família pega no pé, porque o seu empregador lhe incomoda, quando na verdade a família já não aguenta mais, ele já não cumpre mais as tarefas profissionais como deveria cumprir, mas a culpa não é dele. Ele não está doente, o problema são os outros. Então, a questão do espelho de Narciso mostra muito isso. Nós vemos a nossa imagem no outro, nós projetamos as nossas doenças, mas a gente não está doente. Nós projetamos o nosso egoísmo, vemos as nossas dificuldades no outro, acusamos o outro, mas temos dificuldade de voltar o dedo para dentro de nós e olharmos para dentro. Então, a pandemia, ela veio como um impacto para mexer com as nossas estruturas sociais e as nossas estruturas emocionais. E aí começou a haver uma série de previsões futuristas, né? que depois da pandemia a gente nunca seria mais o mesmo, seriam mais humanos, a sociedade seria diferente, que algumas atividades que vieram não iam voltar mais. Né? Eu me lembro de um artigo que eu li de uma pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro, que ela dizia que consumir por consumir saiu da moda. Que agora as pessoas só iam consumir coisas realmente essenciais. Puxa, diminuiu um pouquinho a pandemia, os shoppings estão cheios de gente, pessoa pronta para comprar. Claro que a pandemia gerou acelerações em projetos futuros. Nós tivemos aí um aumento, um incremento do uso da tecnologia digital, que nós íamos ser implementadas só daqui a alguns anos e que foram aceleradas. Na área da microbiologia, em técnicas de vacinas, a pandemia exigiu uma aceleração de processos de domínio de novas técnicas, de superação de etapas que antigamente eram usadas na fabricação de uma vacina. Então, houve muitos avanços, né? Houve um impacto enorme na questão econômica. Mas de ver que a gente está acabando a pandemia, os padrões permanecem. Porque a gente não se muda as coisas de maneira mágica. O processo transformador da existência humana é um processo longo e difícil. Mas, com certeza, a pandemia serviu para esse alerta, para nós nos percebermos e nos olharmos para nós e nos identificar a doença da sociedade. E que a causa dessa doença realmente é esse egoísmo, que temos que superá-lo urgentemente. E aí nós vamos ver, então, 20 milhões de pessoas que na pandemia compraram pela primeira vez pela internet. A questão do trabalho remoto, que mais favoreceu a classe A e B, com 70% das pessoas podendo fazer trabalho remoto. A classe C, D e E, só 28%. A gente sabe que a pandemia foi mais grave nas áreas de aglomeração, porque caso do contato, né? Então o transporte público, as aglomerações onde as pessoas passam, convivem, favoreceu então a expansão da pandemia. Isso vai afetar realmente as classes mais baixas, gerando também uma reflexão sobre o nosso papel social, coletivo,
a questão do meio ambiente, que esse período em que nós ficamos mais reclusos diminui a poluição e alguns rios se recuperaram, mostrando a ação humana desmedida muitas vezes, que adoece também o nosso planeta. Então, olhando para essa pós-pandemia, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, que não acabou ainda, mas que assinala com já um processo de diminuição desse momento, o que nós temos, o que nós precisamos? É assumir que precisamos de tratamento urgente, que precisamos de um médico que nos trate. E aí nos voltamos para Jesus, né? O médico divino. Porque ele traz para nós a receita inconfundível, que é a prática e o exercício do amor. A praxis que ele exercitou durante toda a sua própria vida. Porque Jesus não era apenas aquele que orientava e prescrevia o remédio, ele vivia e exemplificava o amor. Então ele traz a solução para esses momentos de pandemia, que é a retomada de nos sentirmos como sendo uma família. A grande família. Que todos nós somos responsáveis por tudo. Que saiamos dessa coisa de ficarmos fechados em nós. Fechados em si mesmo, né? Nesse egoísmo que muitas vezes impede de nós assumirmos o nosso papel transformador na sociedade humana. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade, dentre os vícios, qual se pode se considerar o radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E aí a espiritualidade continua respondendo, e depois ela fala, daí deriva todo o mal. Egoísmo, doença do ego. Então, acho que a maior lição que a pandemia nos deixou é nós percebemos que tudo que a dificuldade de lidar com a pandemia, todas as consequências da humanidade ainda está alicerçada nesse egoísmo desenfreado que nós precisamos superar. Então, recuperar essa união de unidade, de família. E quando eu lembro de uma família gostosa, de uma família afetiva, né? Não é o conforto do lar, não é a tecnologia, a televisão, o computador mais moderno. É o aconchego, é o afeto. Para mim, me reporta a casa da minha avó, uma casa humilde de madeirinha, simples, sem muito conforto, mas de muito afeto. Um afeto que aquece, né? O afeto no olhar, no cuidado. Então, esse é o papel nosso, de todos nós, de sairmos daquela paralisia que Narciso se encontra, porque, embora haja um movimento na sociedade, uma aceleração, uma ansiedade, emocionalmente, espiritualmente, estamos paralisados. Esse movimento é para não olhar para as nossas coisas. Ele esconde uma sombra, esconde, na verdade, uma dificuldade, uma paralisia espiritual. Nós temos que vencer essa paralisia pessoal, superar essa inércia, acordar, despertar o que queremos com o mundo. Qual é o nosso papel nesse momento transformador? Assumir o nosso papel, agora é o momento, é a grande oportunidade. Acordemos. O mundo está nos pedindo isso. Estamos entrando agora numa guerra avassaladora, que a gente não sabe as consequências. Até onde vai? Até onde vai a loucura do ser humano? Aonde vai nos levar essa doença espiritual, que ainda nós teimamos como alcoólatras de achar que estamos bem e não percebemos o quanto estamos doendo, negando a nossa realidade.
negando o tratamento médico, não assumindo o nosso papel na sociedade. Precisamos acordar, meus irmãos, sair dessa indiferença, sair dessa paralisia e atender o chamado que se faz de 1000 formas, como Paulo, que foi chamado de várias formas por Cristo e continuava fixado naquele pensamento ainda arcaico de perseguição, até que ele tem que ser cegado e cair do cavalo, literalmente cair do cavalo para perceber o quanto estava errado. Quantos cavalos serão necessários para nos derrubar? Quanta dor será necessária para nós despertarmos dessa paralisia, desse fascínio que o mundo nos cega e que muitas vezes não percebemos. Então, resgatar essa unidade da grande família, que todos somos responsáveis por todos. E que só vamos conseguir viver melhor se nos unirmos, se nos juntarmos, se nos dialogarmos, se olharmos no olhar do outro e assumir o nosso papel também de respeito, de olhar cuidadoso em direção aos outros. Tem uma historinha muito interessante, né, que um discípulo perguntou ao monge, né, o que é o inferno? E aí o monge falou que o inferno era uma grande panela de arroz. Só que as pessoas não conseguiam chegar até a panela, havia um abismo entre elas e a panela. Mas Deus, sendo muito misericordioso, deu garfos enormes para que elas pudessem alcançar aquela panela, passar o garfo pelo abismo e alcançar aquele arroz. Mas na hora de trazer o arroz para a boca, elas não conseguiam, derrubavam. Então permaneciam em eterna fome diante de tanta riqueza, de tantas possibilidades. E aí o discípulo perguntou ao monge, e o céu? E o monge, é a mesma coisa. É uma panela cheia de arroz, uma fartura enorme. Mas como o inferno, existe também um abismo que as pessoas não conseguem atravessá-la para chegar até lá. Mas como no inferno, Deus que é misericordioso, deu também a eles um garfo enorme, comprido, que elas possam chegar até aquele arroz. Só que como elas não conseguem trazer até a boca, uma está na boca do outro. E vivem em uma profunda harmonia e felicidade. Enquanto nós ficarmos preocupados conosco mesmos, nós vamos continuar mantendo o inferno em nosso mundo. E o Maturana, o grande biólogo e médico chileno, vai dizer que o amor é o fundamento biológico do humano. O que nos tornou humano na evolução filogenética, Maturana vai dizer que é o amor, e que a evolução não se faz por competição, mas por amor, por colaboração. Quando uma espécie, alguém da espécie evolui, ela passa tudo aquilo ali para os outros. E ele vai dizer, estudando o corpo humano, a especialização das células, que as células puderam se especializar porque elas começaram a cooperar entre elas. E essa cooperação deu um dinamismo, uma capacidade de funções e de complexidade muito maior. Então, o natural, a sustentação do humano é o amor, é a cooperação. E é isso que nós precisamos. E eu quero, então, encerrar aqui a minha colaboração para a nossa reflexão dessa manhã com as palavras do escritor americano Elie Wiesel, que foi um sobrevivente do campo de concentração, um ativista para a paz, e que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. E uma das grandes bandeiras de Elie Wiesel era superar a indiferença, superar o egoísmo. A indiferença é o egoísmo. A pior coisa é a indiferença, quando a gente não olha para o outro, né? Ele diz que a indiferença é o grande mal. Então ele vai dizer o seguinte: o oposto do amor
não é nenhum ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, que nós possamos ser, cada um de nós, a diferença. Que Jesus permaneça em nossos corações. Um bom evento para todos.